A paz do Senhor, queridos amigos, prezados irmãos. Esta é mais uma edição do Culto Racional. Estamos nesses dias discutindo o livro de Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E essa é uma proposta para toda a Bíblia. E nós começamos com o livro de Romanos, agora no início desse ano, e ainda estamos no capítulo 1. E queremos convidar você para essa caminhada conosco, uma caminhada aí que não sei quanto tempo vai durar, mas nós vamos avançar versículo por versículo, capítulo por capítulo das Santas Escrituras. Por que isto? Por que Culto Racional, esse programa, decidiu, sob a orientação do Senhor, a ter essa proposta, né? Essa proposta nesse ano, começando agora em 2014. Porque nós amamos a palavra de Deus e nós sabemos que está impregnada aqui, nessas páginas do livro sagrado, a verdade que Deus revelou para os homens. E na palavra de Deus há a esperança, a vida e a luz para os nossos caminhos. Por isso que nós estamos examinando sobre essa dimensão de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Não estamos com pressa e queremos convidar você para estar conosco para podermos avançar aí nessa caminhada. Essa caminhada aí, talvez uns 10 anos, não sei, 10, 20 anos, mas nós vamos continuar com esse propósito, e é um propósito apologético também, de defesa da fé, sempre buscando, contextualizar a nossa pregação dentro da nossa realidade que vivemos aqui nesse país, um país de Copa. Espero que o país acorde, não viva essa ilusão de um sistema fracassado, um sistema que simplesmente parece que o país todo está vivendo uma ilusão, mas uma economia que está cheia de problemas e que está tudo mascarado, e a gente está com medo dessa coisa explodir e todos nós perdermos muito, porque o sistema de governo que nós temos aí é um governo entreguista, um governo que pratica tudo aquilo que ele criticou dos demais. Mas o governo é assim mesmo, Jesus é que nos dá toda a esperança. Mas estamos num ano importante, um ano de Copa, um ano de eleição, e nós vamos estar aqui discutindo e fazendo ênfase a essas questões também, porque isso tem tudo a ver com a nossa realidade, uma realidade cristã também nesse país, de um crescimento vertiginoso aí das comunidades cristãs em número, mas que parece que moralmente estamos numa situação muito questionável. Por isso que precisamos retomar a discussão na santa palavra de Deus, porque é aqui que encontramos o padrão moral absoluto, a justiça de Deus. E o livro de Romanos trata exatamente disto. E estamos felizes que o Senhor nos deu essa oportunidade para discutirmos aqui. Eu quero convidar você para estar conosco. E convido agora para nós fazermos uma oração rogando ao Senhor que nos abençoe. Bendito Senhor, glorificado Senhor, exaltado é teu nome. Nós agradecemos a Ti por este dia tão abençoado, Senhor, dia de trabalho, no qual pudemos, Senhor, contemplar a Tua glória, Senhor, perceber o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, Senhor, as portas que se abriram por Ti, as portas que foram fechadas por Ti, Senhor. Nós damos graças a Ti por tudo, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor, a Tua misericórdia manifestada para todos nós, Senhor. Ó Deus, agradecemos também, Senhor, pelo Senhor ter enviado Jesus Cristo, Teu Filho amado, que derramou o Seu sangue precioso na cruz do Calvário, como nosso substituto, Senhor, e nos trouxe a esperança, nos trouxe a vida eterna, Senhor, a segurança de estar em comunhão contigo, essa liberdade de conversarmos contigo, que és santo e todo-poderoso. Agradecemos pelo sangue de Jesus,
que nos permitiu essa entrada maravilhosa. Agradecemos na Tua presença e agradecemos, Senhor, ó Deus, a manifestação da Tua graça em favor da humanidade, em favor das nossas vidas, uma humanidade perdida, Senhor, que agora alcança gratuitamente, Senhor, essa oferta do Filho de Deus que entregou sua vida por ela. Nós agradecemos, Senhor. Ó Santo Espírito, rogamos que o Senhor esteja conosco nesta noite, nos dando a orientação, Senhor, falando através das nossas vidas, Senhor. Não sabemos quantas pessoas estão nos ouvindo, nos vendo, não sabemos o que passa nas suas vidas, mas sabemos que a Tua palavra é poderosa para alcançar seus corações, Senhor. E por isso que nós estamos aqui. Ó Deus, nos colocamos à Tua disposição, Senhor. Ó Senhor, nos colocamos, nos submetemos à Tua direção. Que o Senhor nos ilumine nesta noite. Que da nossa boca saia aquilo que precisa ser dito, Senhor. Nos ajude, portanto, meu Pai. Abençoa os internautas, onde estiverem, no Brasil, fora do Brasil, suas famílias, seus lares, o lugar onde estiver, que seja infestado pelo Teu poder, pela manifestação da Tua presença, e vidas sejam restauradas, Senhor, lares sejam reconstruídos, Senhor, restaurados, purificados, abençoados, meu Pai. Essa é a minha oração, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler alguns versículos dentro daquele tópico que estamos já avançando aí há 2 semanas, a idolatria e a depravação dos gentios. Está em Romanos, capítulo 1, de 18 em diante. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, e os versículos 18 e 19 já abordamos na semana passada. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? Mas vamos reler os versículos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Realmente é um texto
assim, duro, é um texto que não mede palavras para caracterizar essa atitude do gênero humano de voluntariamente, deliberadamente, conscientemente dar as costas para a verdade que Deus revelou. Essa é a situação a situação da humanidade. É claro que esse texto ele está tratando de certas particularidades que haviam, inclusive, nessa época contemporânea aí do apóstolo Paulo, e nós queremos avançar um pouquinho nessa discussão hoje. Bom, na semana passada nós falamos, estudamos, discutimos esse texto do ponto de vista de uma rebelião, anunciando que a humanidade hoje e sempre esteve em rebelião contra Deus. E aqui nós temos duas coisas para caracterizar. A primeira, essa rebelião, ela tem no texto aqui, ela está sendo tratada nesse texto de duas maneiras. A primeira é a rebelião que ocorre no gênero humano, de uma forma geral. Todo ser humano está, em princípio, por causa da sua natureza depravada que adquiriu lá no Éden, quando Adão comete o pecado contra Deus, sua natureza é completamente modificada, se corrompe, o pecado corrompeu a natureza do nosso pai Adão, o pai da humanidade, e todos que nasceram a partir dali, portanto todos nós nascemos com essa natureza corrompida, com essa natureza depravada, uma natureza irreconciliável, uma natureza irrecuperável, e diz a Bíblia, a natureza que é oposta e inimiga de Deus. E essa natureza está incrustada dentro do homem, está na nossa carne, não tem jeito. A única maneira de ficarmos livres disso é quando nós morremos, esse corpo é depositado aqui na terra. Mas as consequências do pecado, elas permanecem. A primeira delas é a própria morte física e depois a morte espiritual. A morte espiritual, ela se divide em dois níveis. O primeiro é exatamente a vivência nesta natureza, essa aquisição da natureza já é morte espiritual, porque 24 horas o ser humano, tudo que ele faz, a partir dessa natureza, quando ele peca, ele se opõe contra o divino, contra o ser divino. Então, é uma morte espiritual no sentido de que sempre ele está se afastando de Deus, É uma natureza que não tem comunhão com Deus. Então, o mundo vive em trevas porque não está na luz do Deus Santo. Porque a natureza que está no mundo, no homem, no ser humano, é diferente da natureza de Deus que é santo. E essas duas coisas se opõem. Então, esse é o primeiro nível da morte espiritual. E o segundo nível é quando essa distância entre o ser humano e Deus é para sempre, irremediavelmente. E isso vai acontecer quando as pessoas forem julgadas no juízo final e lançadas no lago de fogo. O lago de fogo é a morte eterna. Quer dizer, é para onde culmina essa situação da história do homem em pecado aqui na terra. E a humanidade toda estaria andando para esse destino miserável, esse destino terrível, se o próprio Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, não se manifestasse como ele se manifestou no seu Filho Cristo Jesus. E ele envia Jesus, Jesus, ele encarna, a segunda pessoa da Trindade, encarna aqui na terra e vem agora pagar um preço infinito. Essa distância infinita, essa natureza corrompida é tão terrível que a distância que faz com Deus é uma distância infinita, que o homem jamais vai conseguir recuperar, mas Deus alcança o homem, porque não há distância, profundidade, largura, ou criatura, ou o que for, que possa impedir o amor de Deus nos alcançar. Mesmo que a nossa distância a Deus
por causa dessa condição, desse estado espiritual nosso, mesmo que seja infinita, como infinita é. O amor de Deus ultrapassa distâncias infinitas, né? E foi isso que Deus fez, pelo seu grande amor. Ele envia o seu Filho inocente para, na cruz do Calvário, né, estar ali recebendo todas as punições, todas as sanções que a santidade de Deus havia estabelecido. Jesus, ele cumpre diante do grande juiz, diante do grande tribunal. Eu encaro a cruz como um grande tribunal, onde houve diversos julgamentos. O pecado foi julgado, o mundo foi julgado, o diabo e suas agências foi julgado, e Jesus os venceu e triunfou sobre todos eles ali na cruz do Calvário, dando agora a oportunidade a esta humanidade de se voltar para Deus. E agora o caminho até Deus, o caminho da comunhão com Deus, é o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar a Deus, eu tenho que chegar através do mediador, que foi o meu substituto. Só ele foi capaz, né, de pagar esse preço infinito, e por causa dele nós estamos aqui. Então a humanidade ficou agora dividida em dois grupos. O grupo que rejeita a verdade que o Senhor revelou, e o grupo que aceita a verdade que o Senhor revelou. E a gente vai entrar em outros detalhes sobre esses dois grupos, mas eu queria caracterizar um dos grupos, que é esse que rejeita a mensagem. A mensagem, a revelação que Deus faz da sua verdade. Então há uma rebelião natural, né, por causa dessa natureza corrompida que o ser humano tem, e esses que aceitaram a verdade, que nasceram de novo, né, o Espírito de Deus lhes fez participantes da natureza do próprio Deus. E é com essa natureza divina que aqueles que nasceram de novo mantêm comunhão com Deus. Porque a natureza corrompida, que ainda está nele, não tem nenhuma comunhão com Deus. Mas o Senhor providenciou um escape para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. E além disso, essa natureza vai impregnando, implantando, injetando na minha vida o caráter de Cristo, né? A santidade de Deus na minha vida. De maneira que, na minha vida e na tua vida, a gente vai sendo transformado de glória em glória e chegando apontando para esse padrão do varão perfeito, que é o próprio Cristo. Então, aquele que é nascido de novo, ele está em plena transformação. Isso é projeto de Deus. Então, há um remédio que Deus providenciou para o pecado. Não há remédio para essa natureza corrompida, não. Essa natureza é irrecuperável, quando morrermos ela vai ficar aí. Mas há um remédio para o pecado, para a condenação que o pecado traz, e esse remédio é justificação pela fé em Jesus Cristo, que é o tema central desse livro de Romanos. Então, há uma rebelião natural, e esse texto está falando de uma rebelião que se intensifica por causa de uma atitude, né, que o ser humano toma, né, diante do que? Ele tem a revelação da verdade de Deus. Né? Deus se revelou na natureza, Deus se revelou de diversas formas. Essas pessoas tiveram conhecimento e deliberadamente, conscientemente, voluntariamente deram as costas para a verdade de Deus. E ainda torceram essa verdade, transformaram essa verdade detiveram essa verdade em injustiça, em impiedade. E é disso que o texto está falando. É claro que está se tratando aqui do paganismo, né, da época de Paulo, contemporânea a Paulo, e isso hoje se repete. O mundo hoje não está melhor do que nessa época do paganismo. Hoje, inclusive, eu tenho uma tese, né, pensando nessas coisas. Eu acho que a religião do futuro não vai ser o cristianismo, né? A religião do futuro não vai ser o judaísmo, nem o hinduísmo, nem o budismo, nem o islamismo, nenhuma dessas grandes religiões. Eu vejo, isso é uma visão pessimista. Eu acho que
a religião maior do mundo que vai crescer vertiginosamente vai ser o paganismo. Estamos reeditando o paganismo, né? O paganismo que prega a fama, o Deus da fama, né? O Deus do dinheiro, né? O Deus dos prazeres carnais, né? O Deus que eleva o homem a esse status de querer ser o centro, né, da adoração. E isso a gente vê inserido aí nas diversas religiões do mundo, né? Praticamente o cristianismo que vivemos no Ocidente está infestado desses outros deuses aí, implantando no nosso nariz um paganismo que se esconde atrás de uma cristandade, né? Um paganismo que se esconde atrás de versículos bíblicos bem manipulados para se tentar justificar um estilo de vida que Deus reprova. Mas nós temos aí, basta ver os escândalos, o tipo de fé que se vive nesse país, uma fé materialista, né? Uma fé que torna Deus um servo dos interesses mesquinhos de comunidades que decretam, que exigem e que usam a Escritura contra o próprio Deus para viverem seus próprios prazeres, né? Hedonismo espiritual. E tudo isso acontece nos nossos dias e eu posso dizer, baseado nesse pessimismo, que no futuro isso só tende a aumentar. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que a igreja do Senhor Jesus, que nada tem a ver com as denominações, né? Nada tem a ver com as igrejas. Eu tive um dia desse numa igreja e o pastor estava pregando, fui lá visitar, e a cada 3 minutos ele falava a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Parece que já se tornou um vício, né? Quando na realidade a igreja pertence ao Senhor Jesus, né? Quando na realidade diz a Bíblia que Deus deu pastores às igrejas, não diz que Deus deu igrejas aos pastores. Mas apesar desses ismos, cristianismo, hinduísmo, né, islamismo, etc., caírem moralmente, né, a igreja do Senhor Jesus, que nada tem a ver com esses ismos, ela permanece com suas vestes santas, limpas, e ela vai ser arrebatada, e ela vai ser removida daqui, deste mundo que está mergulhado, né, na miséria espiritual. Ela vai ser removida em glória. E a porta está aberta, meu querido amigo, você que está nos ouvindo aí pela primeira vez. Nós nesse programa não medimos assim palavras, não falamos palavras bonitinhas para agradar as pessoas, nem agradar a nós mesmos. Nós queremos falar a palavra de Deus, do jeito que ela põe as questões, do jeito que ela põe as coisas. E a palavra de Deus, ela nos leva a esse confronto mesmo, com o nosso estilo de vida, né, com aquilo que nós somos, porque ela veio para nos recuperar, nos tornar pessoas melhores, né, nos tornar verdadeiros filhos de Deus. Bom, voltando ao texto, então esse texto ele fala de um nível avançado dessa postura que a natureza corrompida tem de oposição contra Deus. É um nível avançado. E isso aqui é um alerta também para mostrar que quando nós tomamos atitudes deliberadamente, né, pensadas, né, conscientes, contra aquilo que Deus está nos mostrando, há uma lei da semeadura. E a Bíblia fala aqui, nesse texto, versículo 24, 26 e 28, fala a frase, Deus nos abandonou. Na realidade, é o Senhor aplicando uma lei, aliás, nem precisa aplicar, porque a lei já existe. Deus criou a lei da semeadura, aquilo que o homem semear, aquilo que ele plantar, ele vai recolher, ele vai colher. Essa é a lei da semeadura que vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Você pode ser judeu, pode ser um gentio, né? Pode ser salvo, inclusive, pode ser líder de comunidades. A lei da semeadura, ela é igual para todo mundo, não tem duas conversas. Eu sou de uma comunidade cristã. Se eu pegar um carro,
e com alta velocidade, não atentar para as placas, né, para a sinalização de trânsito e atropelar uma pessoa, a lei, meu amigo, a lei da semeadura, ela digamos assim, ela é firme, né? Eu vou ter que pagar, o feito, o crime, tá? Vou ter que sofrer as consequências dos meus atos. É claro que nesse mundo de tanto pecado, de tanta injustiça, a gente vê gente matando aí e recebendo tapinha nos ombros de autoridades, porque o mundo é injusto mesmo, mas diante de Deus não. Diante de Deus, aquela pessoa vai com certeza receber, né, a retribuição. Existe a lei da retribuição. E esse texto de Romanos, é Romanos de 1:18 que eu li, até o capítulo 3 e versículo 20, trata de um texto grande, um período aqui dentro da carta, que dá um diagnóstico dessa necessidade universal, né, do homem, né? Primeiro mostra a miserabilidade da situação, né, da realidade do homem, a miserabilidade espiritual, a miséria espiritual, aliás, do ser humano, e mostra o caminho, né? Dá o diagnóstico e mostra o caminho. Fala do mundo pagão, né? Do mundo como e fala do pecado e também fala da lei da retribuição. Há uma lei da retribuição. É uma lei moral, a gente chama de lei da semeadura, tá? E como é que essa lei aparece aqui no texto? A ideia é que os homens são deixados, são soltos, largados, às consequências do curso das ações, né, que eles mesmos escolheram livremente, né? Quer dizer, os homens escolheram um caminho e Deus não os impediu. É essa a questão. O texto que diz Deus os abandonou está dizendo isto. Eles rejeitaram a Deus, escolheram um caminho de forma deliberada, de forma pensada, de forma consciente, e o Senhor não os impediu, e eles avançaram e ficaram à mercê do efeito da lei do pecado, que vai destruindo, né, a pessoa moralmente, espiritualmente, e ela vai descendo como se fosse em nível espiritual, como se fosse uma espiral, né? Cada dia ela vai se envolvendo com pecados e mais pecados, e essa coisa vai se tornando cada vez mais hedionda, vai fedendo mais. É isso que o pecado faz, né? E a lei e o texto, ele mostra essa realidade. Há essa tendência moral, né, ou imoral, essa tendência miserável associada a essa natureza corrompida que nós temos. E essa tendência, meu prezado amigo, só pode ser invertida, observe, só pode ser invertida pela graça de Deus manifestada, tá? Porque se essa pessoa não abrir os olhos, não der ouvidos, não abraçar aquilo que o Senhor Deus lhe oferece gratuitamente, a sua situação vai de mal a pior, só vai piorar, não tem jeito. Então, podemos dizer que a humanidade, ela está moralmente arruinada e ela está incapaz, observe, a situação hoje da humanidade, e sempre foi essa situação, a humanidade nesse estado de oposição contra Deus, na sua própria natureza, ela é incapaz, né, de obter, de conseguir, lá no juízo final, um veredito favorável para ela. Então o que está acontecendo é que a humanidade está avançando, está crescendo cientificamente, tecnologicamente, mas está também caminhando, todos nós estamos caminhando para enfrentar o grande trono, né? Enfrentar o juízo final. Não tem escape. Você nasceu, não tem jeito. Um dia você vai estar diante do grande juiz, e com esta natureza, se você não se livrou disso, e só a graça divina é capaz de inverter esse seu destino, não tem jeito. Não terei ou não teremos um veredicto favorável diante do juiz. Então,
A humanidade está, parece que num sono inconsciente, sem perceber esse destino, né, terrível, esse destino, né, assim, o pior destino que pode existir na vida de alguém. Estão caminhando em passos largos nessa direção, mas há o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, você está me ouvindo pela primeira vez hoje, você está tendo a oportunidade dada por Deus de ouvir o Evangelho de Jesus. Observe, o Senhor agora se interpôs aí no seu caminho. Você está indo por um caminho que o fim é a morte eterna. E Deus agora, através do Evangelho de Jesus, está interferindo no seu caminho e apresentando, né, a salvação em Cristo Jesus, está apresentando a sua oferta gratuita, né, que é a restauração, a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. É uma oportunidade. Muitos não terão essa oportunidade. E Deus está fazendo isso na sua vida. Então, a humanidade necessita desesperadamente da misericórdia e do perdão de Deus. Se ela partir, se qualquer um de nós partirmos para a eternidade, sem a misericórdia e o perdão de Deus, que estão sendo oferecidos gratuitamente, né, a todo momento, estaremos perdidos. Não há como escaparmos, né, desse juiz que estará com toda a justiça nos condenando, né, a nossa natureza que não foi que não foi vencida, né, vamos dizer assim, condenando as nossas práticas, e ali receberemos um veredito desfavorável. Bom, versículo 19 e 20, observe, vou ler de novo, porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A Bíblia está dizendo que Deus manifestou-se para que todos os homens tenham consciência de que há um Deus Criador, né? De que há o ser divino. Deus já fez isso através da natureza, através das suas agências. Deus já implantou isso na minha consciência, na sua consciência, nos nossos sentidos. E a Bíblia diz, para que não fiquem inexcusáveis. Deus é justo. Deus se apresentou para mim e para você. Talvez não tenha sido do jeito que as nossas vaidades, né? Como você tem a comunidade científica, que eu conheço muito bem, que quer que Deus entre no laboratório para eles ali manipularem Deus, para depois eles publicarem um artigo dizendo, pois não, Deus existe. Estamos falando de Deus, né? Mas parece que é isso, é por isso que a Bíblia fala aqui, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, né? Pessoas que afirmam, apesar de toda a revelação da natureza, as pessoas afirmam categoricamente, né, que Deus não existe. Você chega em alguns lugares, em alguns países, inclusive, chamados de primeiro mundo, que as tais pessoas inteligentes e evoluídas dizem, olha, Deus foi coisa que vocês inventaram, porque vocês são pobres, então inventaram um Deus para satisfazer as necessidades de vocês, mas Deus não existe. Eu não preciso de Deus, né? Eu vivo do meu salário, eu vivo do meu dinheiro. É isso que o pecado leva, a cegueira espiritual, a esse nível. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, tá? E essa frase, quando você vai extrair de lá do próprio grego, do grego mesmo no original, está dita, a equivalência que está lá no grego é assim, o mundo está sendo embalado, está dormindo, embalado nos braços do maligno. É isso que está sendo dito. O mundo está vivendo um sono que poderíamos dizer, um sono que é fatal, um sono fatal. Precisa acordar. Acorda, ó tu que dormes, levanta-te, Cristo te iluminará, diz a Bíblia. Então, Deus manifestou, diz assim, o versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder, observe, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Muito interessante esse texto. Porque você pode dizer, como é que eu posso ver, né, o eterno poder e a divindade de Deus, desse ser invisível, através das coisas visíveis, né? Bom, aqui está falando da criação, a criação do mundo, ou dos universos. A comunidade científica, inclusive, tem acesso a isso. Dados importantes, observações estupendas. Mas Deus não está ali, segundo eles, né? Cegueira espiritual. E é importante que a gente, nesse versículo 20, a gente caracterize aqui, tem dois verbos. Eu sei que está no português, mas é importante a gente ir para o grego para você ver o que o verbo no grego quis dizer nesse versículo 20. O primeiro verbo é o verbo entender, que está escrito aqui, se entendem, que no grego é noumena, que significa, quer dizer, a ideia refere-se estritamente à inteligência, né? A ideia de entender aqui está se referindo à inteligência, clareza na inteligência da pessoa. É isso que o verbo noumena significa, nesse formato, se entendem. E o outro verbo, como está escrito, claramente se veem, né? O verbo é kassiratai, que se refere à visão física mesmo. Então, a ideia aqui desses dois verbos é de exatidão, né? Quer dizer, a revelação que Deus faz na natureza, ela entra no nível de exatidão nos sentidos humanos e na inteligência humana. Porque o autor poderia usar outros verbos que dessem ideias paralelas, mas esses dois verbos que foram usados, eles juntos geram uma precisão, né, no entendimento da pessoa. Para quê? Observe. É como se o homem, contemplando as obras de Deus reveladas na natureza, o homem pudesse captar o suficiente, observe, da natureza de Deus, da sua divindade, e além disso, de maneira que ele não fosse impedido, observe, de tirar essa conclusão, né? Que ele não confundisse as coisas criadas com o Criador. Ou seja, na natureza, você vê, né, com clareza o toque, né, a assinatura do Criador. E da maneira que foi posto no texto bíblico, com esses verbos, essa revelação é tão exata que não vai fazer você confundir Deus, que é o Criador, com as coisas criadas. Por isso que a Bíblia diz, para que não fique inexcusado, porque a revelação que Deus faz, e Deus é justo com toda a humanidade, Ele fez isso de maneira clara. Quem foi que fez o ser humano? Quem fez o ser humano foi o próprio Deus. Então, da maneira que Ele se revelou, Ele sabe que todo ser humano terá clareza, tá? Que os humanos serão capazes de manter o seu conceito de Deus livre da idolatria, tá? É isso que está escrito aqui. Então, os homens, no texto, os homens tinham conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro ao alcance deles, mas desprezaram tal conhecimento. E essa questão do desprezar é uma coisa consciente, voluntária, foi uma opção, tá? E aí vem a lei da retribuição, tá? O versículo 28, ele diz exatamente isso. Olha o que é que diz: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, não se interessaram. A Bíblia não está dizendo aqui que eles não tiveram clareza da revelação de Deus. O versículo 20 diz que Deus se revelou de forma exata, de forma inteligível digamos assim, à mente humana, aos sentidos humanos e à mente humana. Então, quando Deus se revela na natureza, Ele não deixa dúvida para a mente de ninguém.
Mas o texto diz que esses homens, depois que tiveram o conhecimento, tá? O homem ou a mulher, o que seja, que é ser humano, depois tiveram o conhecimento, eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou, observe, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Essa atitude voluntária e consciente de dar as costas para Deus, mesmo tendo sido revelado por Deus toda essa grandeza da sua divindade, do seu poder eterno, etc., isso tem uma lei da retribuição. A consequência disso, porque o que foi que eles fizeram depois? Olha o que diz o texto bíblico. Porque Deus a quem sirvo, eu passei duas partes, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eles entraram na idolatria, porque tiraram a glória que é devida só ao Criador e colocaram nas coisas, né, nos seres, na criatura, e isso gerou uma idolatria, e eles desonraram a Deus. Então, além de rejeitarem conscientemente o conhecimento de Deus, e além de ter essa rejeição voluntária, eles ainda disseram assim: tu não és Deus, eu não te quero como Deus, como meu Criador. Agora, eu vou fazer deuses para mim. Esse animal de 4 patas, né, como fizeram lá no bezerro de ouro, né? Nós vamos transformar num Deus para te afrontar e ainda vamos adorá-lo. Idolatria pesada, tá? É isso que está sendo feito no mundo hoje. Tudo bem que hoje muitos não pegam um bezerro de ouro, uma imagem de escultura, que inclusive nos 10 mandamentos está lá condenada, né, a imagem de escultura. Mas nós estamos endeusando a nós mesmos, né? Estamos vivendo um culto antropocêntrico, né? O mundo hoje, isso do lado religioso, e o mundo hoje está destituindo Deus. Há países que, se você estiver conversando com uma pessoa e falar a palavra Deus, a pessoa se ofende, muda de assunto, não quer saber. Se um estadista, se um político fizer um discurso e invocar Deus, os seus preceitos, né, os seus ideais, ele é completamente criticado. Como há 3 semanas passadas, um político lá na Inglaterra foi altamente rechaçado na mídia, porque ele falou da base cristã da Inglaterra, né? Fez referência a Deus, a valores cristãos. O mundo está assim, a ideia do mundo é: vamos destituir Deus, porque a verdade dele, por que isso? Porque a verdade que Deus revela, ela coloca o nosso estilo de vida depravado, né, em xeque. Por isso que o mundo não quer Deus. E a consequência, sabe qual é? Não quero o Deus verdadeiro Criador, eu vou criar deuses para mim. Então o meu Deus é o meu salário, o meu Deus é a minha profissão, o meu Deus é a fama, o meu Deus é a Ferrari. E todo o sistema vive em torno disso, apresentando deuses. O mundo nunca deixou de ser pagão. O paganismo está apenas assumindo outros formatos, inclusive no meio religioso. Isso é gravíssimo, estamos exacerbando a rebelião contra Deus. O mundo acompanhou, né, o pai da rebelião, Lúcifer, que tentou o homem lá no Éden, e o homem adotou a rebelião para si, e aí foi toda a humanidade atrás do conselho de Lúcifer, de Satanás. Por isso que a humanidade é rebelde hoje. Então, do ponto de vista do que está escrito aqui, a verdade de Deus estava acessível, mas os homens preferiram abraçar a mentira, tá? E Deus os entregou as consequências da escolha que eles fizeram. Ou seja, Deus disse: tá bom, vocês me rejeitam, fica agora com a lei da semeadura, que vai trazer as consequências das suas ações que vocês tomaram voluntariamente, das suas escolhas. Esse é o princípio
da retribuição. O princípio da retribuição, ele é real no universo. Entendemos o universo como universo moral. E por que o universo é moral? Porque o seu Criador é o padrão moral absoluto. A justiça de Deus é o padrão que nós temos. Então, esse ser moral criou o universo, ou os universos. E o universo, ele é gerido, né? Ele é administrado, tá? Por esse princípio da santidade de Deus e o princípio também da retribuição. E ninguém fique pensando que as injustiças que praticamos aqui ou acolá, as coisas erradas que a gente faz, ninguém pense que Deus não vai tomar conta disso, não vai pedir satisfação sobre isso, porque o universo é dele, e esse universo é moral, e Deus vai pedir conta disso. Agora, aquelas pessoas que querem misericórdia, o Senhor ofereceu misericórdia, e através do seu Filho, nós podemos ter um advogado, que é Jesus Cristo, diante desse juiz, que pede satisfação sim. Se você ou eu, a gente está no interior, aqui em Feira de Santana, tem muito coronel, pessoas se sentem donas de tudo, a lei diz, não bote carro em fila dupla, você tem fila tripla de carro, por quê? Porque o coronel acha que é dono de tudo, sabe por quê? Porque pode ser que o prefeito está no bolso dele, que o delegado está no bolso dele, então é assim, né? E esse paizinho tem essas coisinhas nos diversos níveis, e a gente acha que não há justiça, a gente acha que a gente está perdido, que o mais pobre não tem ninguém que lute por ele, ninguém que venha fazer uma justiça por ele. O problema é que a gente quer ver logo a justiça ser feita agora. Mas eu quero dizer para você que está sendo injustiçado aí por esse sistema maligno, né? Que não tem jeito. A injustiça ela vai receber o troco, porque estamos no universo moral de Deus, né? Estamos diante de um juiz que nada escapa, né, dos seus olhos maravilhosos, mas de justiça. E se você não, está achando que você nunca na sua vida, nunca você vai ver aquela injustiça ser levada em consideração, mas eu quero dizer para você que nesta vida, ou lá no juízo final, você vai se alegrar com a justiça de Deus, né? Você não vai ficar com prejuízo moral não, porque Deus vai tomar conta disso. Esse é o universo moral de Deus Todo-Poderoso, do Senhor da Glória, né? Por isso que essa carta está escrita aqui como alerta para essa humanidade, para todos nós, tá? O texto ele se refere ao paganismo daquela época de Paulo, contemporânea a Paulo, e esse paganismo existia aceito pelos intelectuais e os moralistas da época, né? Na época existiam os imperadores, aquelas pessoas que se envolviam em orgias, eles como digamos assim, líderes de um povo, líderes de um império, eram pessoas muitos deles, né? Talvez não todos, a história não é tão exata assim, ou quem conta a história não é tão exato assim, mas muitos deles viviam em orgias, em depravações, né, morais diversas. Só para dizer uma coisa para vocês, se a maioria dos filósofos dessa época, né, estivesse vivendo nos dias de hoje, estava tudo na cadeia, e o crime era de pedofilia. Percebeu como era a época? Então, o texto, ele também traz à tona uma prática infame que existia naquela época, de depravação moral, sexual, diversas. E o Espírito de Deus, através de Paulo, identifica que a idolatria que foi, digamos assim, adotada por esse sistema, né, de rejeição a Deus, levou essas pessoas à imoralidade também. Como diz o texto, a praticar coisas que não convêm. Né? Aqui, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa
que convinha ao seu erro. Bom, então, esse texto, ele mostra eu vou depois entrar nessa particularidade aqui do homossexualismo, né, que hoje está na moda, você nem pode falar que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado, tá? Porque você é preso, sua liberdade é retirada, você não pode nem sair por fiança, porque os homossexuais se transformaram em pessoas especiais nesse país, né? E isso é muito injusto, porque a liberdade de expressão religiosa permite eu pregar, como eu estou pregando aqui, que essa é uma prática pecaminosa, assim como a prostituição, assim como a mentira, porque eu não estou falando que o pecado homossexual, só ele é pecado, não. A Bíblia fala do pecado heterossexual também. Não podemos dizer que o pecado homossexual é mais pecado do que o adultério entre heterossexuais. Isso é hipocrisia. Deus, ele rejeita todas as práticas de pecado porque ele é santo. É diferente de você usar o texto bíblico para condenar, né, para discriminar os homossexuais, porque para mim a homofobia é pecado sim, né? Agora, negar que a palavra de Deus diz que é uma prática pecaminosa, eu jamais vou negar isso, que é a Bíblia que diz. Se quiser me prender, pode prender, mas teria que prender o autor da Bíblia, que é Deus. Vai prender Deus para ver o que é bom, né? Mas não pode, então tem que prender a mim. Mas esse detalhe aí da homossexual, nessa prática homossexual, a gente vai avançar na discussão desse texto quando chegar nesses versículos aí. Eu ainda estou no versículo 19 e 20. Então, a idolatria, ela é apresentada como fonte de imoralidade. Se você for observar, os povos pagãos, né, que adoravam diversos deuses, geralmente os seus cultos envolviam, né, práticas imorais, práticas sexuais, etc. O paganismo sempre trouxe isso por causa da idolatria. É uma coisa ligada à outra, e é isso que diz aqui. O fato dos homens escolherem o homem corruptível, né, aves e quadrúpedes para fazer deuses e mergulharam na idolatria, isso os lançou também numa fonte abriu uma fonte da imoralidade em suas vidas. E é por isso que o apóstolo diz que a lei da semeadura levou essas pessoas a praticarem coisas que não convêm, né? Aqui, ó, para desonrarem o seu corpo entre si, tá? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito para sempre. Amém, tá? Aí Deus os abandonou às paixões infames. As mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza, e os homens também deixaram a mulher para se entregar homem com homem, como diz o versículo 28, para fazerem coisas que não convêm, tá? Mas esse detalhe a gente vai entrar um pouquinho mais adiante. Então a idolatria, ela é apresentada assim, como uma fonte de imoralidade. É claro que as vergonhosas perversões e a impiedade estão relacionadas com o quê? Com ideias errôneas sobre Deus. É isso que está em jogo aqui, né? O fato deles rejeitarem o Criador, tá? O fato deles rejeitarem a verdade revelada por Deus, fez com que eles criassem deuses, né? Aí envolveram-se com a idolatria, e quando eles criam esses deuses a partir da criatura, né, isso se transforma numa ideia errônea sobre quem é Deus, né? Mas eles voluntariamente, conscientemente rejeitaram o conhecimento do Deus que estava acessível, o Deus verdadeiro acessível para eles, e eles fecharam a mente, tá, para não aceitar o Criador, como diz o texto. Então, a glória que é devida ao Criador, diz o texto que eles davam às criaturas, tá? Mas a glória só pertence a Deus. Tá, bom, parece que o nosso tempo está acabando, ou melhor, já acabou. Nós vamos ficar aqui, versículos 20, deixa eu reler o versículo 20, e aí a gente encerra para na próxima semana a gente completar, né? A gente vai avançar aqui até o versículo 32, e eu repito agora o versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tá? Aí ele cita
tanto o seu eterno poder, que é invisível, mas existe, como a sua divindade, que é invisível, mas pode ser vista, através das coisas criadas. Olha que coisa interessante. Se entendem e claramente se veem. Observe como a Bíblia é bastante precisa. Claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está falando-se de contemplação. Cuidado! O mundo de hoje é um mundo do corre-corre, do mundo que ninguém tem tempo para nada. Não há tempo para você olhar nem para a natureza, nem para as coisas criadas, né? Cuidado, você pode estar sendo... Há uma agência maligna aí que está tirando a atenção da humanidade para essa coisa maravilhosa que está revelada. Deus está se revelando para você. Deus está se mostrando para você. Mas cuidado com o seu corre-corre. Você precisa ver isso. Deus já lhe deu a capacidade para ver e entender, porque a revelação dele é exata. Mas se você e eu não dermos atenção, nós não vamos perceber. Então estamos diante de um grande risco, meu amigo. Risco de partir para a eternidade com a ignorância que nos levará para um destino cruel e eterno. Mas Jesus é a esperança e Ele está com os braços abertos para receber você e transformar a sua vida. Deus lhe abençoe. Próxima semana a gente vai avançar mais um bocadinho nesse texto e aí a gente vai entrar em outros detalhes, como essa questão homossexual, etc. E que Deus abençoe e a paz do Senhor para todos.